Olá, muito boa noite, chegamos, sejam todos muito bem-vindos ao programa Contra o Tempo Esporte. Eu acho que eu já tinha conversado com vocês com relação a uma conversão que a gente já tinha em mente, aproveitar, esse espaço que nós temos aqui na televisão para poder diversificar um pouco o programa Contra o Tempo, que ele se transformou ao longo do tempo um programa que debate política, mas ao mesmo tempo se tornou uma revista eletrônica de informação. E aí chegou um pedido especial para que nós pudéssemos trazer um pouco da nossa expertise em relação especificamente ao futebol e, sendo mais específico, ao Santos Futebol Clube. Então surgiu essa ideia das segundas-feiras nós falarmos absolutamente do Santos Futebol Clube. Quer dizer que a política vai ficar de fora? Não. Teremos os dias da política. Como nós estamos sempre às segundas, quartas e sextas, às segundas nós vamos falar sobre o Santos. Aqui vamos fazer uma edição toda segunda-feira destinada ao maior alvinegro do mundo, o Santos Futebol Clube. Às quartas e às sextas nós vamos misturar, evidentemente, política, alguns assuntos factuais e continuar trazendo sempre da maneira como você conheceu e da maneira como sempre você gosta, tá bom? Eu sou Rodrigo de Freitas e a partir de agora vamos trazer os principais assuntos referente a tudo ao Santos Futebol Clube, aqui pela TV Serra do Mar, canal 40.1 para a região aberta da toda a Baixada Santista, canal 40.1 pelo sistema aberto de televisão ou até pelo sistema fechado, TV a cabo é a Claro TV, você nos sintoniza pelo canal 12 da Claro TV. E você pode continuar nos acompanhando, como muitos estão fazendo, aqui ó, tá vendo o QR Code aqui da barra inferior da sua tela? Escaneia com o teu smartphone, você escaneia ou vai lá na barra de procuras e digito Contra o Tempo _online. Vem fazer participação com relação a não só aos assuntos que antigamente eram debatidos, e aqui é o seguinte, você não precisa se sentir representado por ninguém. Aqui você se representa automaticamente, manda sua mensagem e a gente lê lá no bastidor, traz a sua participação, que é o elemento fundamental, tá bom? Por falar em elemento fundamental, eu não poderia, claro, fazer esse projeto sem trazer pessoas que são altamente ligadas ao mundo do Santos Futebol Clube, mas, acima de tudo, santistas eméritos e meus grandes amigos que estarão comigo nesse projeto. E já estão comigo, dispostos a cumprir o desafio, contra o tempo, sendo concisos e objetivos em relação ao maior alvinegro do mundo, do meu lado direito, ele, o grande aliado de todos nós, meu querido Anderson Laria. Boa noite, Anderson. Seja muito bem-vindo, querido amigo. Boa noite de Freitas, boa noite ao nosso Gui Gaspar, boa noite aos aliados que estão na audiência aí, tanto pela TV quanto pelo YouTube também, como você reforçou, né? O programa é transmitido em ambos os meios, então, até por ser um meio mais habitual para mim, vou tomar a liberdade de convidar aqueles que estão na audiência via YouTube para não deixar passar a oportunidade de se inscrever no canal. De pronto, deixe o seu like, compartilhe o programa com outros aliados que você tem aí no grupo do Zap, no WhatsApp, que gostam do Santos. E se você entender que a nossa forma de abordar as coisas do peixe por aqui foram interessantes, foram de acordo com os teus parâmetros de exigência, então faça isso, fique esse compromisso. Da nossa parte, a gente promete entregar o melhor que temos para falar do maior alvinegro do mundo, repercutir essa última partida do Peixão, quem sabe até entrar numa prévia das próximas rodadas. O mais importante de tudo é que aqui o assunto e o foco é o Santos. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelo convite, Rodrigão, e para cima deles. Para cima deles, eu que agradeço o Anderson, meu parceiro de sempre. Eu faço lá, ele me deixa participar um pouquinho das lives dele lá, tenho de alguma forma tentado contribuir minimamente para o sucesso iminente do canal, porque se sentem muito representados e de fato se sentem aliados do canal. Meu querido jornalista Guilherme Gaspar, cara, um grande parceiro que a profissão aí, o exercício da profissão me deu,
um dos caras que criou, né, a página de esportes lá da nossa antiga emissora, e está contribuindo conosco não só com a sua opinião, mas também com as suas edições e o seu brilhantismo. Boa noite, Guilherme. Seja muito bem-vindo, querido amigo. Boa noite, Rodrigo. Muito obrigado por esse convite, né? Boa noite, Anderson, também, e a todo mundo que está acompanhando esse programa nesse dia que é importante para o esporte nacional, né? Porque, para quem não sabe, dia 10 de fevereiro, hoje é o dia do atleta profissional. Não somos atletas, obviamente, né? Dá para saber, mas ainda assim participamos ativamente desse meio, ainda que seja por forma de opinião, de acompanhar tudo que vai desenrolando ao longo dos dias, da semana, mas ainda assim estamos também participando da rotina aqui diariamente profissional do esporte brasileiro. Muito bem, meu amigo. Quem de nós... Acho que nós só chegamos aqui porque um dia nós pensamos em ser atletas profissionais. Frustrados? Um pouco. Sem dinheiro? Totalmente. Ai, já apresentados os nossos queridos companheiros, vamos pegar o boa noite dele sempre, que está conosco aqui, fazendo a edição não só das imagens, mas também participando de forma ativa. Meu querido Luiz Henrique Andrade, que nos dirige hoje. Boa noite, Luizinho, tudo bem? Boa noite, Rodrigo, boa noite, Anderson, boa noite, Gui, boa noite, nossos web e telespectadores, e vamos aí com Contratempo Esporte. Muito bem, o Luizinho, para quem não sabe, é um emérito corintiano, um agorento, mas como nós estamos com um processo de ressocialização, acreditamos incidentalmente, então estamos tentando recuperar esse cidadão para o bem da sociedade. Luizinho, já estamos com o programa prontinho para a gente poder trazer todas as informações que nortearam não essa rodada importante para o Santos, mas as que vêm pela frente, né, querido amigo? Sim. Bora aí. Então vamos fazer um breve intervalo, primeiro intervalo, e aí depois nós vamos trazer ao longo aqui do programa, convidando você a participar, a se inscrever no nosso canal do YouTube e costumeiramente se apresentar aqui para segundas-feiras, sempre das 21 às 22 pela TV Serra do Mar, para a gente tocar aquela bola. Então não saia daí! Já apresentados quem estarão conosco nessa edição, quando nós voltarmos, aí sim nós estaremos contra o tempo. Voltamos já! Há 5 anos, iniciamos uma jornada com o propósito de inovação e criatividade no mundo da publicidade. Assim, nascia a WorldCom. Nesse tempo, transformamos visões em realidade, e foram muitas. Agora, estamos com um novo visual. Junto com você, estamos prontos para elevar seu negócio para o próximo nível. WorldCom. 5 anos de inovação e criatividade. A Vidromar transforma seus espaços com qualidade e transparência. Envidraçamento de sacada com o sistema Slick, mais sofisticado do mercado. Vidromar Santos, clareza e qualidade em cada projeto. A beleza natural, a natureza à sua volta, mostrando que a obra de Deus se faz presente em cada detalhe desta ilha encantada. Essa é a mansão da ilha. Um cenário paradisíaco e indescritível por sua beleza e frescor. Esta é a verdadeira obra de Deus, mostrando a você que este lugar é encantador e pode ser palco da sua festa, do seu acontecimento social. Esta é a mansão da ilha, no topo da Ilha Porchá, sobre o mar. Uma capela ecumênica é montada para que você possa realizar o seu evento social e possa realizar aqui também, sobre o mar, o seu casamento. Um lugar realmente diferenciado, cuja beleza é atônica e o conforto é uma das condições fundamentais. Seus convidados serão recebidos com toda a honra e dignidade e poderão usufruir desse privilegiado espaço da Mata Atlântica neste mar lindo, neste Oceano Atlântico aos seus pés. Beleza intensa e pura. Muito bem, estamos de volta. Programa Contra o Tempo, edição desta segunda-feira. Aí você vai perguntar, Rodrigo, mas o que mudou? Mudou que a nossa revista eletrônica agora aborda assuntos também relacionados ao cotidiano, mais precisamente ao futebol. Então, como se trata de uma revista eletrônica, o programa Contra o Tempo,
nós decidimos dar uma transformada, trazer a nossa expertise de futebolística, algo que a gente gosta, está intrínseco na nossa sociedade, trazer ela às segundas-feiras aqui no programa Contra o Tempo. Continuamos às segundas, quartas e sextas, só que às segundas-feiras, das 21 às 22 aqui pela TV Serra do Mar, nós vamos abordar o assunto Santos Futebol Clube, tá bom? Então já vai se acostumando aí, se inscreve, curte, compartilha, like, joinha, nos ajude a aumentar o nosso engajamento, chegar cada vez a mais lares e corações. Lembrando, já inscrito, acione o sininho que você vai receber a notificação minutos antes da gente começar habitualmente os programas aqui às segundas às 21 às 22. Você vai ser um privilegiado. Já acione o sininho e você vai receber a notificação. Cada joinha que vocês deixarem é uma pessoa que você chama, mais um santista que você traz aqui para a gente poder discutir assuntos do cotidiano do Santos. Lembrando que estamos sempre ao vivo aqui pela TV Serra do Mar, canal 40.1 para a região da Baixada Santista, pelo sistema aberto de televisão. Se você não estiver na região da Baixada Santista, quiser nos acompanhar pelo mundo afora, ó, QR Code aqui na barra inferior da sua tela, vai ser remetido automaticamente ao nosso canal no YouTube, ou quiser vai lá na barra de procuras do próprio YouTube, digita Contra o Tempo _online, se inscreve, curte, compartilha, like e joinha, conforme o recado já passado, tá bom? Na edição desta segunda-feira, dia 10, estão comigo os comentaristas que habitualmente você verá sempre às segundas-feiras comigo aqui, o jornalista Guilherme Gaspar e o nosso aliado também comentarista, radialista, comunicador, meu querido Anderson Laria, tá bom? Muito bem, meu querido Luizinho, vamos repercutir tudo aquilo que foi assunto ontem. Vamos iniciar falando daquilo que foi um jogo importante, porém não tivemos pontuação, o que a gente chama de empate negativo, definitivamente outro empate que desprestigiou o futebol do Santos, algo que está ficando corriqueiro, mas Neymar de titular, Santos fica no 0-0 contra o Novo Horizontino. Deixa eu trazer para vocês aqui. Com Neymar de titular, o Santos fica do 0-0 contra o Novo Horizontino. No primeiro jogo de Neymar Júnior como titular no retorno, o Santos não saiu do empate de 0-0 com o Novo Horizontino na tarde do último domingo, mais conhecido como ontem, no estádio Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte, válido pela 8ª rodada do Campeonato Paulista. Com o resultado, o Peixe chegou aos 9 pontos na tabela e segue na 3ª colocação do Grupo B da competição estadual. Agora, os comandados de Pedro Caixinha visitam o Corinthians já nessa próxima quarta-feira, dia 12, às 21h35, na Neoquímica Arena, pela 9ª rodada do Campeonato Paulista de 2025. O jogo com forte calor, que tem sido a nossa marca aqui, o forte calor na Baixada Santista vem castigando grande parte do Brasil, né? Começou com os donos da casa impondo o ritmo, mas chegando no terço final do campo, sem conseguir o Santos grandes oportunidades. O duelo foi muito truncado no meio de campo, poucas chances claras, terminando mesmo em 0-0 lá no interior do país. Agora eu quero trazer para vocês, meu querido Anderson Laria, como é que você encarou esse 0-0? Você acha que é o fato normal do Santos continuar empatando, ainda com relação ao desgaste, não só com o calor, mas isso também foi para as duas equipes, o Neymar chegou até reclamar da condição do gramado em Novo Horizonte, ou ainda a falta de entrosamento, ou até mesmo algum problema que você entenda que está trazendo essa dificuldade do Santos em pontuar no interior? De Freitas, eu acho que na verdade nesse caso aí a gente tem um pouco de tudo. Porque o Santos está tendo o elenco sendo montado, né, durante a competição. Esse é um ponto que implica muito, né? A gente até abordava isso mais cedo na live lá no meu canal, porque algumas peças que o Caixinha conta ainda não estão prontas para uso, né? O caso do Barreal, que veio com lesão, Herdy Guinal está se recuperando, o Veron, fora de forma, também ainda busca melhor performance. O Tiquinho teve problema de documentação, foi estrear faz 3 rodadas. O próprio Neymar buscando recondicionamento físico, né? A gente percebe ali que já tem uma certa aptidão, um ímpeto dele, né? Aptidão não, mas um certo ímpeto de querer fazer mais minutos. Ele ficou além do programado na partida de ontem em Novo Horizonte, mas essas são justificativas que o Caixinha poderia usá-las, mas ainda assim ele não usa. Ao mesmo tempo que o Caixinha parece que tem certa dificuldade de implementar no elenco, nesses jogadores, a forma que ele quer que o time jogue.
A gente vê alguns lampejos daquele Santos do Carille, né? Um Santos que recua muito a bola, um Santos um tanto moroso, um pouco passivo, um time do Novo Horizontino muito organizado pelo Eduardo Batista, essa é a verdade também. Questão do calor, temperatura, gramado, são ferramentas de trabalho, né? Eles estão sujeitos a isso, né? Que nem a gente aqui, cada um está num ambiente de gravação, tem quem consiga estar com ar-condicionado, tem quem não esteja, tem quem use ventiladores, isso faz parte da ferramenta de trabalho. Ali estava igual para todos, como você bem colocou. O gramado era igual para os dois times, a temperatura também era igual para os dois times, dependia mais da performance individual. O Santos, eu entendo que está tendo dificuldade de entender a forma que o Caixinha quer que o time faça jogar. E talvez o Caixinha esteja com dificuldade de entender o elenco / time que ele tem em mãos. Esse ponto, quando estiver alinhavado, ou vai dar muito certo, ou vai dar errado e bater o desespero. Porque, como diz aí no GC, mesmo com o Neymar titular, o Santos não conseguiu fazer nada diferente. O quarteto da frente ali ficou preso, estagnado, ficou amontoado naquele povoado que o Eduardo Batista fez com o meio-campo do Novo Horizontino. Ele conseguiu travar tanto Neymar, Tiquinho, Soteldo e Guilherme. A primeira partida que nós tivemos esse quarteto, porém muito isolados. Pituca e Rincon praticamente colados com o Gil e o Zé Ivaldo na zaga. Você não tinha quem desprendesse esse jogo. O Neymar tem que vir até o meio dos volantes para tentar municiar o Tiquinho, certamente é separado com falta e era previsível. E a gente consegue ver nos melhores momentos que são separados aqui, o Neymar ainda assim conseguiu achar 2 ou 3 passes para o Guilherme, como ele havia prometido anteriormente. Só corre, aliás, corre que eu vou te achar. É só correr que eu vou te achar. Faz o facão que eu vou te achar. Mas aí o Guilherme vai ter alguns choques de realidade e entender que ele é o Guilherme, que ele não é o Messi. Ou como a gente brinca, não é o Guilherme Messi. Tá faltando também um pouco para alguns jogadores caírem em si, Rodrigo. Muito bem, aí a opinião do nosso querido Anderson Lari, o nosso aliado santista. Já se inscreve lá no nosso canal, no canal do Aliado Santista, que está sempre com as lives durante a semana, sempre no começo ali, às 13h13, sempre no começo da tarde. Já se inscreve, curte, compartilha, como está ali anunciado no GC dele ali, para você poder acompanhar. Habitualmente eu também estou com ele e, eventualmente, ele faz as lives também, pré-jogo, para poder trazer sempre a melhor opinião e informação para você. Guilherme, você também acompanhou o jogo do Santos, entende muito bem que o Santos aparentemente está vivendo um problema de entendimento. Muitos já estão atribuindo um problema com relação à previsibilidade que o Caixinha deixou esse time, sempre jogando no mesmo esquema tático, com jogadores sempre da mesma posição. Isso acaba fazendo com que o Anderson acabou de falar, um povoamento do meio de campo, muito bem treinado por esse técnico que está com um trabalho muito bom à frente do Novo Horizontino, embora não tenha classificado, mas continua fazendo um bom trabalho, o Novo Horizontino, que habitualmente tem se classificado às fases agudas do Paulista. Ao que você atribui? Um problema com relação ao Caixinha ou um problema do próprio elenco, Guilherme? Então, Rodrigo, com todo respeito ao Novo Horizontino, mas um clube que tem Neymar, com toda a proposta, né, que ele pode trazer para o elenco, de toda a mobilidade, apesar dele não ser mais aquele jogador que ele era no passado, ainda assim é um jogador de nome, ele não pode ser não pode ser o astro, o goleiro do Santos, né? O brasão jogar melhor que o Neymar, porque o Neymar chega com essa proposta de eu vou ajudar meus companheiros, só que eu não estou culpando o Neymar, obviamente. Chegou agora, ainda está pegando ritmo de jogo. Foi bom também o Caixinha ter escalado ele já como titular, porque ele está assim, esse ritmo de jogo, né? Ele tem condições físicas, mas ainda assim ele veio lá da Arábia e não estava jogando muitas partidas, fez apenas 2 jogos lá pelo Al Hilal, e ainda assim não foram jogos completos, né? Foram só alguns tempos ali que ele fez. E aí o Santos tem o mesmo problema que a gente teve ali no final do ano passado, né? É um time previsível, realmente, a gente já sabe totalmente como o Santos tem a proposta ofensiva e, ao mesmo tempo, a proposta defensiva, né? Apesar do Santos não ter levado gol nesse jogo de ontem, os times já estavam explorando essa grande fraqueza do Santos, que é a bola aérea na área. Ontem, ainda assim, o Santos conseguiu se salvar dessa, mas o Santos não consegue envolver seus adversários, vamos dizer assim. E uma curiosidade, eu não tive no jogo, mas um amigo meu que mora no interior, ele conseguiu lá acompanhar o Santos em campo, e o que ele percebeu foi que nessa parte que era coberta, os jogadores estavam totalmente acomodados. O pessoal ficava mais ali
para conseguir um refresco do que realmente tentar se expor ali ao sol para tentar arrumar alguma jogada diferente do Santos. Uma observação um tanto curiosa que eu achei. Colocando aí, vocês já observam, nos nossos melhores momentos, você vê que a torcida do Santos, mesmo com o inflacionamento do ingresso pelo fator Neymar, a torcida do Santos era a grande maioria, tava um calor, imagine Novo Horizonte, no interior de São Paulo, onde faz um calor e um sol para cada um, mas também o Santos não pode perder as chances que desperdiçou, principalmente nessa última do Pituca aí, né, Anderson? Um gol cara a cara colocado ele tenta ajeitar para a perna esquerda e acaba tendo o Neymar como posição, e no último jogo que tentaram procurar incessantemente o Neymar e não acharam, agora quando tinha o Neymar ele não tocou, não deu para entender essa do Pituca, né, Anderson? O Pituca que já faz um tempo também, né? Não é querer ficar cornetando nem nada, mas faz um tempo que não tem o seu melhor futebol sendo desenvolvido, desde os tempos do Carille. Daqui a pouco faz um ano que o Pituca tá devendo um pouco de futebol aqui com a camisa do Santos. Porque a última vez que ele fez uma boa campanha, teve boas performances, para não ficar sendo tão pontual, mas as boas performances do Pituca ficaram no Paulistão do ano passado. Já no começo da Série B deu aquela oscilada, nas primeiras rodadas ainda vinha no ritmo do Paulistão. Eu ouso dizer que já na final, ali na reta final do Paulista, ele começou a cair um pouco, ele e o Schmidt de forma conjunta, nenhum dos dois recuperou o futebol ainda. O Pituca não tem o menor cacuete para finalizar, ainda assim decidiu arriscar, e a gente viu no replay, daqui a pouco deve exibir novamente, que o Neymar faz o gesto, né, tipo, eu tava aqui, né, tipo, era só passar, e aí ficava a responsabilidade para o Neymar, que dificilmente, aí entra o si, né, mas se tivesse tocado para o Neymar, acho que dificilmente ele perderia aquela oportunidade, como destacou o Guilherme. Um dos principais nomes do Santos em campo foi o Gabriel Brazão. Quando isso acontece, é sinal que o sistema defensivo ficou exposto e o goleiro sendo o último recurso. Nesse lance específico do voleio, meio bicicleta, enfim, do jogador do Novo Horizontino, fica evidenciada a fragilidade do sistema defensivo do Santos. O cara teve o tempo de armar a jogada, de virar uma bicicleta para poder finalizar. Ele não teve pressa, ele não teve desespero para finalizar. Ele teve o tempo de realizar o improviso. Quando isso acontece, acho que expõe ainda mais. Para mim, você não perguntou, mas até para concluir, de Freitas, ontem os dois nomes que chamaram a atenção do Santos positivamente são do sistema defensivo. Zé Ivaldo e Brazão. E quando isso acontece, eu queria muito que fosse Neymar e Tiquinho Soares, por exemplo. Olha, um fez um gol, o outro fez assistência, cada um fez um gol e uma assistência, maravilha. Mas o Santos ainda é um trabalho que está descaracterizado, eu quero pensar dessa forma. Porque é o resquício de um elenco que praticamente caiu, e quando eu digo isso, a gente vê ali figuras como o João Basso compondo elenco, Soteldo que retornou, e não estou questionando a qualidade, eu estou falando que quase caíram, ou que caíram com o Santos, na verdade. Você vê o próprio João Paulo ainda no banco, então jogadores que foram rebaixados, alguns jogadores que fazem parte do elenco que teve dificuldade para ser promovido, contra um injusto Novo Horizontino que ficou pelo caminho justamente talvez por não ter aquela cancha, por não ter a mística da camisa, porque só isso para explicar o Novo Horizontino não ter, né, conquistado seu acesso à Série A. E quando você vê esse Frankenstein que o Santos tem, que é os que caíram, com os que quase não subiram, e os que estão chegando fora de forma, com o campeonato rolando, jogando improvisado, fora de posição, num sol para cada um, nem na Arábia o Neymar jogou nessas temperaturas. Porque lá o pessoal era um pouquinho mais inteligente e precavido, né? É muito calor? É muito quente? Precisa estar no deserto para você fazer jogar à noite? Por que não faz os jogos noturnos? Aí vem os interesses das emissoras, o horário especial de domingo. Mas se fosse mesmo a preocupação com o produto futebol, com a entrega da audiência, com a qualidade do jogo, como eles viram, ingresso esgotado, mesmo com preço superfaturado, a emissora que detém os direitos trouxe a transmissão, na verdade acabaram ficando em plataformas de pay-per-view e daí por diante, né, streamings. Quando isso acontece, a última preocupação que tem os organizadores é com a qualidade do espetáculo. Então ontem foi um jogo um pouco aquém, favorecendo muito mais o Novo Horizontino, jogava nos seus domínios, ambientizado, isso acho que é importante a gente ressaltar, e o time do Santos ainda meio que um ornitorrinco, sabe, de Freitas? Aquele corpinho de pinguim, o pé de pato, o bico de... não tá nadando direito, não tá voando direito, não tá andando direito, nem nadando direito. O Santos até agora só tá servindo como um mau exemplo. E sem querer desmotivar ninguém, a gente acredita que o Caixinha pode ainda reverter isso, mas nesse momento a gente só tem até agora, para concluir minha fala, o primeiro tempo contra o Mirassol, o segundo tempo contra a Ponte Preta e os 2 tempos que o Santos fez contra o São Paulo. Nós temos 4 tempos, 2 jogos em 8 partidas. Aí sim, faço o gancho com o nome do programa. O Santos, sim, trabalha contra o tempo, porque a sua administração não soube otimizar
o tempo que teve em relação ao término da Série B para organizar o calendário de 2025 de Freitas. Ô Guilherme, enquanto vocês acompanham aí os melhores momentos de Santos e Novo Horizontino, ou de Novo Horizontino em Santos, ontem de tarde, partida de 0-0 que manteve o Santos na terceira posição. Não está longe, mas também se ficar dessa rodada, porque o Santos não depende dele propriamente, e aí vai ter que ficar secando seus adversários. Guilherme, com a entrada aí dos próximos que foram contratados, o Santos tem feito contratações importantes. Nós vamos trazer uma contratação que está revolucionando aí no mercado. Já no próximo bloco nós vamos falar a respeito. Mas você acredita que na próxima rodada você já teria à disposição o Gabriel Veron? Tem os jogadores que ainda não podem estrear, como o caso ainda do Barreal, que já foi apresentado, e também do próprio Zé Rafael, que fez a cirurgia e vai aguardar um pouquinho mais. O que dá para fazer de diferente com relação ao Caixinha, caso você fosse o Caixinha, Guilherme? Analisando tudo que a gente já viu até agora nesse Campeonato Paulista, o Anderson pontuou bem, o Santos fez os 2 tempos contra o São Paulo bem, e foi a nossa última vitória. Então eu acredito que boa parte da torcida santista se iludiu com aquele desempenho do Santos, e a gente também tem que considerar que teve o fator natureza, né? Porque foi um jogo que choveu bastante, o campo ficou mais molhado, então às vezes, dependendo da condição do gramado, o jogo poderia ser diferente se não tivesse chovido, claro. Então, o Santos está totalmente previsível. Obviamente, colocar um cara que está chegando agora para jogar pode ser uma fogueira, só que ao mesmo tempo é uma oportunidade de também surpreender o adversário, né? Porque desculpa te interromper, Guilherme. Essa bola era a bola do jogo. Bola era a bola do jogo e o Pituca não podia ter perdido. Mas fazendo um papel de advogado do Pituca, não que eu defenda ele, mas que nesse lance, se fosse qualquer outro jogador, teria arriscado. O próprio Guilherme, quando a gente jogou aqui na Vila contra o Botafogo de São Paulo, a gente percebeu que ele muitas vezes tentava o chute para tentar marcar o gol. Em vez de tentar procurar alguém que estivesse livre, um lance mais trabalhado, não, ele mesmo tentava fazer o gol. Tudo bem, ele é o nosso atacante, é o nosso artilheiro até então, só que ainda assim cabe a ele também pensar um pouquinho mais no coletivo para também ajudar o Santos, porque a situação está preocupante, né? Já passaram 8 rodadas, o Santos ainda tem essa difícil missão de tentar classificar, enquanto outros clubes já estão encaminhando essa classificação para a fase final do mata-mata. Então, sim, eu acredito que testar as novas peças seria uma forma inteligente de tentar surpreender esses adversários que ainda virão aí nessa reta final, né, nesses 4 últimos jogos da fase inicial do Campeonato Paulista. Muito bem. Vamos falar um pouquinho mais, vamos fazer um breve intervalo, e quando nós voltarmos, nós vamos trazer as palavras dele, do nosso Mr. Pedro Caixinha, e vamos falar um pouquinho mais sobre o caminho do Santos e a tabela do Campeonato Paulista de 2025. Não sai daí, voltamos já. Há 5 anos, iniciamos uma jornada com o propósito de inovação e criatividade no mundo da publicidade. Assim, nascia a WorldCom. Nesse tempo, transformamos visões em realidade, e foram muitas. Agora, estamos com um novo visual. Junto com você, estamos prontos para elevar seu negócio para o próximo nível. WorldCom. 5 anos de inovação e criatividade. A Vidromar transforma seus espaços com qualidade e transparência. Envidraçamento de sacada com o sistema Slick, mais sofisticado do mercado. Vidromar Santos. Clareza e qualidade em cada projeto. A beleza natural, a natureza à sua volta, mostrando que a obra de Deus se faz presente em cada detalhe desta ilha encantada. Essa é a mansão da ilha. Um cenário paradisíaco e indescritível por sua beleza e frescor. Esta é a verdadeira obra de Deus, mostrando a você que este lugar é encantador e pode ser palco da sua festa, do seu acontecimento social. Esta é a mansão da ilha, no topo da Ilha Porchá, sobre o mar. Uma capela ecumênica é montada para que você possa realizar o seu evento social e possa realizar aqui também, sobre o mar, o seu casamento. Um lugar realmente diferenciado, cuja beleza é atônica e o conforto é uma das condições fundamentais. Seus convidados serão recebidos com toda a honra e dignidade e poderão usufruir desse privilegiado espaço da Mata Atlântica neste mar lindo.
neste oceano Atlântico aos seus pés. Beleza intensa e pura. Muito bem, estamos de volta, Contra o Tempo Esporte, agora a nossa nova versão de abordarmos sobre futebol, mais especificamente sobre o Santos Futebol Clube, aqui na nossa revista eletrônica, programa Contra o Tempo. Você que atualmente nos acompanha sempre às segundas, quartas e sextas, das 21 às 22, tanto na TV Serra do Mar quanto no nosso canal no YouTube, vai agora passar a se acostumar. Às segundas-feiras nós vamos abordar o Santos Futebol Clube. Nas quartas e nas sextas, continuamos trazendo habitualmente discussão sobre política, notícias factuais, entrevistas e afins, tá bom? Sempre aqui pela TV Serra do Mar, canal 40.1, nessa edição desta segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2025. Eu sou Rodrigo de Freitas e estamos trazendo tudo sobre o maior alvinegro do mundo aqui pela TV Serra do Mar, canal 40.1, como já mencionei, para a região da Baixada Santista e adjacências, né? E você também pode nos acompanhar pelo canal aberto 40.1, canal 12 da Claro TV, e para o mundo todo, pelo nosso canal do YouTube. Basta escanear o QR Code que está aqui na barra inferior da sua tela, você será automaticamente remetido ao nosso canal no YouTube, ou se não quiser, não consigo escanear, quero só digitar, vai lá na barra de procuras, Contra o Tempo _online, se inscreve, curte, compartilha, like, joinha, nos ajude a aumentar o nosso engajamento, chegar cada vez a mais lares e corações santistas. Sendo santista ou não, o bom é você poder participar sempre da discussão. E aqui você se faz representado. Manda sua mensagem lá. Se já estiver no nosso canal, deixa o like. Cada like chama mais um para nossa live. E também, se você quiser se inscrever, já se inscreve, acione o sininho e você vai receber a notificação, porque nós sempre vamos iniciar os nossos programas o nosso programa de maneira simultânea. Às segundas, quartas e sextas, aqui na TV Serra do Mar, às 21 horas, de maneira concomitantemente, também no nosso canal lá no YouTube, nessa parceria com a WorldCom, a quem eu mando um grande abraço ao nosso querido André Ursini e o Gabriel Ursini. Tem os nossos highlights também, que a equipe da edição sempre nos coloca à disposição do programa, tá bom? Na edição desta segunda-feira, estão comigo os comunicadores Guilherme Gaspar e também Anderson Laria. Meus amigos, vamos ver o que disse o Mr. Pedro Caixinha, antes mesmo da gente aventar quais foram aquilo que norteou, se ele está prestigiado, se não está prestigiado. Vamos nos basear, ô Luizinho, em tudo aquilo que disse o Mister após o empate, que eu considero negativo, ontem para o Santos Futebol Clube. Fala, Pedro Caixinha! Um pouco mais em termos daquilo que seria a agressividade da equipa. A equipa está no caminho certo, mas a questão é que os jogos passam e nós não encontramos a vitória. E este clube é um clube que tem uma cultura de vitória. E essa cultura de vitória leva a uma cultura de exigência que nós aqui dentro temos e queremos manter sempre até ao final. Os empates não servem perfeitamente para nada, não vamos daqui minimamente satisfeitos e sabemos que temos mais 4 finais até ao final do Paulistão e deixe que me diga uma coisa, nós ainda nem qualificados estamos, mas sabe qual é o nosso objetivo? É ganhar o Paulistão. O nosso pensamento só pode ser esse e a nossa mentalidade só pode ser essa. A nossa mentalidade tem que ser essa. O problema é que a gente não depende apenas de nós, né, Guilherme? A vontade só não ajuda, porque nesse regulamento do Paulistão, nós só vamos enfrentar aqueles que são nossos adversários diretos, caso a gente passe para a fase final. Fora isso, é secar e pelo menos ganhar, né, Guilherme? Exatamente. Se ele já pensa que o Santos, o objetivo, né, do Santos nesse ano é ser campeão paulista, então, na verdade, não são só 4 finais, né? Seriam 8 finais, porque o Santos teria que disputar todos os jogos em alto nível, algo que ainda não aconteceu. O Santos, nesses primeiros 8 jogos desse ano, ainda não conseguiu engrenar, tem muitas falhas que merecem, sim, ser apontadas e corrigidas, obviamente, pela comissão técnica. Acredito até que o planejamento do Caixinha, quando ele chegou, ele tinha aquela história de que pressionar a bola e com a bola pressionar o gol adversário
ainda não entrou na cabeça dos próprios jogadores do Santos, então tem muita coisa que precisa, sim, ser melhorada. E sobre essas 4 finais, obviamente, teremos um jogo contra um dos nossos grandes rivais, então tem um tom ainda mais de decisão, e vai ser na casa deles, né? Então, como tem aquela proibição de torcida visitante em jogo clássico, teremos só a torcida do próprio Corinthians, né, que é o próximo adversário do Santos. Então, será um jogo que terá um efeito ainda mais importante. Se o Santos ganha, obviamente vai dar força para o elenco buscar essa classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista. Se perde, aí sim já liga aquele alerta vermelho de poder ficar de fora. O Santos, que no ano passado conseguiu chegar até a final, mas no outro ano já veio desse vexame, podemos dizer assim, porque um clube da grandeza do Santos não é para ficar de fora dessa fase de mata-mata do Campeonato Estadual. Pode sim se repetir essa situação aí. Ô Anderson, você acredita que está havendo a mesma sinergia, ou seja, o mesmo entendimento do elenco em tudo isso que disse o Pedro Caixinha? Ou seja, do elenco comprar esse discurso de fato, de ser campeão. Lógico que eles querem ser campeão, mas a todo momento parece que há uma falta de entendimento, principalmente no posicionamento em relação a alguns jogadores. Já foi com relação ao Gil, parece que alguma coisa foi se colocando que vai afastando um pouco o Pedro Caixinha, segundo algumas notícias do próprio elenco. Isso aí foi até trazido pelo próprio Ademir Quintino, que não há um entendimento muito fino em sintonia entre o Pedro Caixinha e o elenco, né, Anderson? Olha, isso começa a ser especulado e, na verdade, é uma informação, como você bem colocou, né? Ademir Quintino, através do canal dele lá na QTV, expôs que conversou com alguns jogadores. Lógico que não é unanimidade, nem falam por todos, mas que nem todos estão fechados com a forma do Caixinha trabalhar, com o método dele de treinar. Nós até reverberamos, né, no canal no Aliado Santista, mas, cara, no meu entendimento, esse elenco hoje, se a gente for observar, tem jogadores muito mais campeões ou com cacuete de título do que o Santos tinha em outros tempos. Tiquinho vem de um Botafogo campeão continental e nacional, Neymar campeão com o Al Hilal, querendo ou não campeão, foi campeão com o Al Hilal, sempre foi por onde passou. O Gil também campeão, né, em diferentes momentos da carreira. É um time que hoje tem jogadores com maiores aspirações a título, né, a títulos. Jogadores que realmente têm o hábito, o costume e a sede por taças. É um pouco estranho, talvez seja questão de tato, talvez seja questão da forma de lidar, fica difícil. É um exemplo até que você costuma utilizar e eu tomo emprestado, você tem um professor explicando uma matéria para 30 alunos e os 30 vão mal na prova. O problema ou está no material didático, ou no professor, ou nos dois, né? É difícil você condenar 30 alunos irem mal numa prova, sendo que a dinâmica, a didática e o professor é o mesmo. Não estou colocando tudo na conta do Caixinha, entendo que ele ainda tem algumas muletas que possa servir como argumento, o fato de alguns jogadores ainda estarem chegando, outros fora de forma, o próprio Zé Rafael, como você já citou, o Barreal também, que não estava em condições de jogo, o Tiquinho, que demorou para ser regularizado, o Luan Pérez, que demora a recuperar a melhor forma, e o Guilherme destacou que o próximo adversário é o Corinthians, na quarta-feira, lá na Neoquímica Arena, jogo com torcida única, como ele bem colocou, e na sequência o Santos recebe o Água Santa. Porém, esse jogo, ao que tudo indica, informações que repercutem né, no meio dos setoristas, do Santos e na torcida, é que o Santos está alinhavando com o Palmeiras para utilizar o Allianz Parque. Com isso, a partida deixaria de ser domingo, passaria para segunda-feira, uma vez que jogos aos domingos, ou mais de um jogo na capital, a preferência é do time que tem a sua sede lá. E com isso o Santos está muito próximo. Ainda não é confirmado pelo Palmeiras, nem pela W Torre, nem pela a empresa que administra, né, o Allianz Parque, mas tudo leva a crer que o Santos vai levar essa partida da Vila Belmiro para o Allianz Parque. A ideia é usar a capacidade total do estádio, vai depender do Palmeiras liberar isso ou não, 43 mil lugares. Para o Santos, a gente sabe, poder fazer receita, poder ter um fôlego financeiro, talvez, muito provavelmente, repasse uma parte do seu faturamento para o Palmeiras, naturalmente para a W Torre, e ainda assim deve sobrar alguns milhares de reais para o Santos poder oxigenar o caixa, porque você ter uma máquina como o Neymar no elenco exige o melhor da sua performance financeira, né? Então tem esses outros pontos. E eu entendo, viu, Guilherme, quando ele fala da questão do Santos ter 4 finais, né, e não colocar, de repente, 8 finais, contando as quartas, a semi e 2 jogos da final.
Não adianta o Santos querer ficar pensando em quartas de final ou semifinal se o time realmente ainda depende de outros resultados para conseguir retomar a segunda colocação ou até mesmo a liderança do seu grupo, que surpreendentemente tem um time de Série C e um time de Série D nas duas primeiras colocações e os dois times de primeira divisão na terceira e quarta colocação. Eu me refiro ao Santos e ao Red Bull Bragantino de Freitas. Muito bem. Vamos continuar ouvindo o Mister Pedro Caixinha depois do jogo contra o Novo Horizontino. Solta aí, Luizinho. Sim, nós controlamos muito melhor o espaço aéreo, não só em termos daquilo que foi a zaga. Controlamos também muito em termos daquilo que foi a bola parada. Da bola parada, muito provavelmente o adversário, apesar de ter ganho algumas primeiras bolas, já não o fez com tanta claridade, isto é, tinha sempre ali alguém na disputa dessa primeira bola, e os laterais também deram o seu apoio em termos daquilo que foi não só fechar os espaços interiores, como também do balanço. Gostei da forma como a equipa em determinados momentos fez o balanço mais alto, isto é, quando o nosso lateral pode ir pressionar mais à frente o lateral contrário, e toda a nossa linha defensiva faz esse balanço para o lado da bola. Ô Guilherme, ele está falando sobre o comportamento da zaga. Ontem, Gil ganhou a titularidade. Na sua visão, segundo aqui os dados estatísticos, ele não perdeu nenhuma dividida e o Santos, pela primeira vez no campeonato, depois de 8 rodadas, o Santos não toma gol, nem de cabeça e nem por baixo. Tudo bem que o empate não ajudou em nada, mas pelo menos é um grande sinal. E aí, você faria a manutenção de Gil para o próximo jogo contra o Corinthians? Bom, eu concordo com o Caixinha na hora que ele diz que teve evolução, né? O Santos estava sofrendo gols em vários jogos, já não vinha de boas exibições aí, até dentro da própria casa da Vila Belmiro, e agora o Santos finalmente teve o Gil em campo, né? O Gil, que a torcida já vinha pedindo há tanto tempo, desde o começo do campeonato, a torcida apontava o Gil como um dos nomes que deveriam sim ser titulares, e agora o Gil aí aparece nos 11 do Santos. Gil, que é uma presença muito importante, ainda que a idade seja um fator que possa sim atrapalhar ele, né? Porque jogadores com maior idade tendem a ficar mais lentos, principalmente quando pegam um adversário que tem uma troca de passes mais veloz, mas ainda assim o Gil pode ser sim o homem da confiança do Caixinha ali para a parte da zaga. E como você mesmo disse mais cedo, o Zé Ivaldo foi outro que se destacou nesse campo, né? O Zé Ivaldo, que chegou aí não tão prestigiado, chegou com uma certa dúvida sobre o desempenho dele. Muita gente acreditava que seria mais um fracasso de transação do Santos, mas não, a gente vê que o Zé Ivaldo consegue ele manter a regularidade, às vezes dá um vacilo ou outro, mas faz parte da profissão, obviamente. E Gil e Zé Ivaldo, para mim, seria uma boa dupla, considerando que o Luan Pérez também não consegue desenvolver um bom trabalho, assim como o Pituca, né? 2 nomes que passaram pelo Santos antes, retornaram e nesse retorno ainda não conseguiram desenvolver aquele futebol que eles desenvolveram na primeira passagem aqui pelo clube de Santos. O Anderson, ele falou também dos laterais. Nós temos um baixo aproveitamento dos laterais. Ontem o Vinícius Lira se mostrou até um pouco nervoso com tudo aquilo, mas é um rapaz de 17 anos. Mas Léo Godoy, você já falou um pouquinho, mas Léo Godoy tá de doer, viu? Para fazer um trocadilho com o Dodói, como dói ver Léo Godoy na defesa do Santos. E nem apoio ele tá fazendo, né? Só liga o seu microfone, por favor. Aí a gente te escuta. Desculpa, eu deixei mutado para não ter o risco de atrapalhar aí durante a fala de vocês. Não, imagina. O Léo Godoy, eu até tentei, de alguma forma, defender, vamos usar esse termo, me apegando aos números que ele teve na passagem pelo Estudiantes e depois pelo Atlético Paranaense. Muito discrepante fica, né? No Estudiantes ele teve 4 gols e 10 finalizações, 14 participações em gols, na faixa dos 44, 46 jogos, enfim. No Atlético Paranaense também, na casa dos 40 jogos, ele teve 4 participações em gols, ou 5, 4 assistências e 1 gol. Caiu muito. A questão que fica é que o Léo Godoy veio por empréstimo, com opção de compra. Não é muito bem divulgada a questão contratual dele. Mas o Sherman é patrimônio do Santos. O Sherman pode ser o que o Jair foi nesse momento. Aquele jogador no meio do ano que vem para salvar a lavoura, né? Para poder negociar com uma Premier League, ou até mesmo com o mercado francês, enfim. Como disse o nosso colega Ademir Quintino, não dá para entender um mundo onde o Sherman é banco, mas banco mesmo, do Léo Godoy. O Sherman não é um craque de bola, tem sua deficiência de marcação,
mas ímpeto físico por ímpeto físico dá para dar uma oportunidade para o Sherman. O Gil, na zaga, passou certa segurança. Eu não quero colocar na conta da coincidência ou da sorte o Santos não ter sofrido gols nessa partida. Eu acho que o Gil provou que a experiência pode compensar qualquer tipo de correria. O Gil é melhor que o Luizão, o Gil é melhor que o Basso, o Gil é melhor do que as outras opções que o Santos tem para a zaga, isso é inevitável. E até fez o Zé Ivaldo aparecer melhor na partida de ontem. Algo que nós víamos na Série B quando era Gil e Jair a dupla de zaga, e nós exaltávamos muito a performance do Jair, haja visto que ele formava dupla com o Gil. Muito bem, vamos fazer então o nosso último intervalo na edição do programa Contra o Tempo Esporte de hoje. Na volta nós vamos mostrar a tabela do Santos, o caminho que o Santos precisa percorrer. Vamos falar sobre a última contratação do Santos Futebol Clube. Muita gente ficou contente vai ficar contente com essa última escolha do Santos Futebol Clube, última contratação. E vamos terminar falando sobre a escolha do próximo jogo de mando do Santos. Não sai daí, voltamos já. Há 5 anos, iniciamos uma jornada com o propósito de inovação e criatividade no mundo da publicidade. Assim, nascia a WorldCom. Nesse tempo, transformamos visões em realidade, e foram muitas. Agora, estamos com um novo visual. Junto com você, estamos prontos para elevar seu negócio para o próximo nível. WorldCom. 5 anos de inovação e criatividade. A Vidromar transforma seus espaços com qualidade e transparência. Envidraçamento de sacada com o sistema Slick, mais sofisticado do mercado. Vidromar Santos. Clareza e qualidade em cada projeto. Muito bem, estamos de volta. Programa Contra o Tempo Esporte. Nossa edição agora de toda segunda-feira vai falar sobre o Santos Futebol Clube. Estamos na edição desta segunda-feira, dia 10 de fevereiro de 2025. Eu sou Rodrigo de Freitas e estamos falando sobre o Santos Futebol Clube. Você que está acostumado sempre com o nosso jeito aqui, então vamos lá. Sempre às segundas-feiras, agora na nossa revista eletrônica, vamos trazer assuntos sobre o Santos Futebol Clube. Às quartas e sextas voltamos habitualmente à discussão sobre política, sobre factuais, entrevistas e afins, tá bom? Sempre a segunda, quarta e sexta aqui na TV Serra do Mar, sempre das 21 às 22 horas. Canal aberto 40.1 para a região de toda a Baixada Santista. Pela TV fechada é a Claro TV Canal 12 e você pode nos acompanhar por todo o mundo aqui, ó, QR Code na barra inferior da sua tela, escaneia, você será automaticamente remetido ao nosso canal no YouTube, se inscreve, curte, compartilha, like, joinha, nos ajude a aumentar o nosso engajamento, já inscrito, aciona o sininho e você recebe a notificação quando formos iniciar o nosso programa de maneira simultânea pela TV Serra do Mar das 21 às 22, também concomitantemente pelo nosso canal no YouTube, tá bom? Nessa edição dessa segunda-feira, trazendo os nossos comentaristas, Guilherme Gaspar e Anderson Laria. Ô Luizinho, sem mais delongas, vamos lá agora de maneira sucinta para a gente poder finalizar o programa de hoje. Vamos trazer o caminho do Santos. Traz para a gente aí a classificação do Campeonato Paulista e os próximos jogos do Alvinegro Praiano. Ó, tá aí, classificação do Grupo B, o Guarani com 10 pontos, a Portuguesa com 9 pontos, os mesmos 9 pontos do Santos Futebol Clube, mas no critério de desempate, a Portuguesa está à frente com um saldo de -1, e por último vem o Red Bull Bragantino com -4 e 8 pontos. Ou seja, está apertado aí nos grupos. O Corinthians tem 22, Mirassol 16, estão se classificando, Guarani e Portuguesa com 10 e 9 respectivamente, do grupo C, São Paulo com 13, Novo Horizontino com 11, e no grupo D, Palmeiras tem nos acompanhado, hein, com brilhantismo. Ao contrário, São Bernardo do Campo 16, Ponte Preta 15, Palmeiras de fora com 13 pontos. Quais são os próximos jogos, ô Luizinho? Já tem aí também? Quais são os próximos jogos do Santos? Tá aí, só aumenta um pouquinho para a gente poder acompanhar. Olha lá, nessa próxima quarta-feira, dia 12 de fevereiro de 2025, às 21h35, lá na Arena de Itaquera, teremos Corinthians e Santos. Depois, já no domingo, às 20h30 do dia 16 de fevereiro, jogo que vai ser realizado lá no Allianz Parque, teremos
Se pode mudar a data, hein, de Freitas, deixa claro isso. Pode ser que pode mudar para segunda-feira. Mas por enquanto ainda está confirmado para domingo, sim, sujeito a alteração, tá bom? Água Santa e Santos, o horário ruim, 20h30, pelo amor de Deus. Na próxima quarta-feira, teremos do dia 19, Santos e Noroeste. Esse está confirmado ainda para Vila Belmiro, às 19h15. E aí finalizamos a 12ª rodada, Inter de Limeira e Santos, lá no Limeirão, dia 23 de novembro de 2025, às 18h30. Ou seja, caminho mais que curto para podermos nos classificar. Vamos falar rapidinho da contratação, da última contratação do Santos, e aí o tema é chapéu no Botafogo? Santos encaminha a contratação do atacante Benjamin Hohlheiser. O Santos venceu a concorrência com o Botafogo e encaminhou a contratação de Benjamin Hohlheiser junto ao Benfica. O clube português já comunicou ao Peixe sobre o acerto e os santistas pagarão 11 milhões de euros fixos por 85% dos direitos econômicos do meia atacante. Dizem que a ligação do técnico Pedro Caixinha pegou até mesmo a diretoria do Santos de surpresa, já que não havia comunicado aos dirigentes que falaria diretamente com o jogador. Apesar disso, a conversa foi decisiva para a reviravolta na negociação. Com a mudança de rumo, o Santos agora trabalha para finalizar os trâmites burocráticos e oficializar a contratação do argentino, que chega como um dos principais reforços para a temporada. Anderson Laria, tá aí os highlights, né, da melhor temporada de Hohlheiser pelo Estudiantes de La Plata. Não foi só Léo Godoy que ajudou, mas ele já tinha decidido, inclusive já tinha sido comunicado do Santos e a diretoria, que ele havia optado pelo Benfica, do Benfica para o Botafogo. Mas segundo o próprio Caixinha, um dos fatores que fez ele decidir foi o fato do Botafogo não ter contratado ainda um técnico, ou seja, não seguraria o fato dele poder ser titular e dando garantia que ele será no Santos. Agora, a pergunta de $1 milhão, no lugar de quem, meu querido Anderson? Pergunta de $1 milhão que eu vou te falar. Esse problema é do Caixinha, vai ter que tirar o coelho da cartola, né? Ou o coelho da Caixinha. Olha, de Freitas, vou ser bem honesto com você e com a audiência do Contra o Tempo. Se eu disser que eu acompanhava o futebol do Hohlheiser, que eu estava por dentro do que ele fazia, ou que eu tinha esse jogador no radar, eu estaria mentindo. Desde que o Santos especulou, aí a gente começa a observar um pouco mais. Pelos highlights, ele é o Messi. Agora é ver na prática, porque o último highlight que eu vi de um fenômeno assim chamava-se Natan, nosso querido lateral direito. Quando eu olhei, eu falei, meu Deus, é o Cafu. Então não é cornetar, não é nada, é só ser um pouco mais sóbrio, comedido, prefiro esperar chegar para ver. Não deu tão certo assim no Benfica. Está sendo comprado pelo Santos, isso é importante destacar, como você bem colocou, 11 milhões de euros, né, na casa dos 60, 70 milhões de reais, vamos arredondar logo para cima, por 85% do jogador. Ele no Estudiantes viveu seu melhor momento, fato, o que é legal para a gente pensar que é no futebol sul-americano, não tem aquele papo de se adaptar e entender. No lugar de quem eu colocaria Hohlheiser, sem fugir da pergunta? No lugar do Guilherme. Coloca o Soteldo na dele, que é na esquerda, Guilherme descansa um pouquinho, Hohlheiser na direita, Tiquinho centralizado, Neymar abastecendo, municiando todo mundo, com a ajuda desse, que como já pudemos ver por ali, gosta de jogar com a 10, mas não só joga com a 10, procura fazer o papel do camisa 10 também, vai desafogar o adulto Ney, e assim o Santos começa a ter repertório. Olha essa fatiada. Lembra ou não lembra a bola que o Guilherme lançou que o Neymar lançou para o Guilherme em Novo Horizonte, aquele lance que passou há pouco. Lembra muito as características. Não estou colocando no patamar do Neymar, vamos deixar claro para a tua audiência. Mas ele pode desafogar e aliviar muito o Neymar. Até mesmo com o Neymar chamando a marcação, tendo a marcação dobrada, e aí o Hohlheiser tem um pouquinho mais de terreno, um pouquinho mais de área e liberdade para criar, fomentar o jogo e abastecer o nosso ataque que vem passando tanta fome, né, Rodrigão? Ô Guilherme, valor considerável, nunca vi. Há tempos atrás o Santos não colocava somas como essa, mas um jogador de 24 anos com probabilidade de revenda, Santos 11 milhões de euros, vendeu o Jair por um pouco menos que isso, mas está trazendo aí um jogador que tem perspectiva até de seleção argentina. Valeu a pena, Guilherme, na tua visão? No meu ponto de vista, eu acredito que vale a pena sim o investimento, porque o Santos adotou um perfil que acabou atraindo muitos jogadores de mais idade, né? Tanto nos anos anteriores quanto nesse ano. Então, apostar em um jogador de apenas 24 anos, para mim, é um ponto positivo.
E aí a gente tem que ver também se ele vai retribuir o investimento, né? Porque chega para ser a maior contratação do Santos, apesar de não ser a maior falando em euros, né? Quando a gente analisa em euros, a do Leandro Damião foi uma contratação mais cara, mas agora convertendo aí a moeda, a gente está pagando mais caro pelo Rollraiser do que pelo Leandro Damião. Então, ele tem que saber que, ao mesmo tempo que ele chega prestigiado por ser um jogador que estava jogando na Europa, apesar de também não ser tão utilizado assim, né? Porque a gente pode pegar o último jogo dele foi contra a Juventus de Turim, pela Liga dos Campeões, quando o Benfica conseguiu vencer por 2-0, mas ao mesmo tempo ele só entrou nos minutos finais de jogo. Se não me engano, foi 2 minutos ali que ele esteve em campo. Então, ainda assim, gera uma expectativa por ter esse nome, né? Por ter passagem importante sobre o futebol sul-americano, e aí teve também um pouco da carreira ali na Europa. Só que ele vai ter que corresponder dentro de campo. A gente já viu muitos jogadores chegarem por preços exorbitantes e, ao mesmo tempo, fracassarem aqui no futebol brasileiro. Muito bem, Benjamin Rollraiser. O Santos já deve encaminhar tão logo, deve chegar aí já na próxima semana, um grande reforço, esperamos. Olha que golaço aí pelos highlights, meu Deus do céu, não sei por que ficou na reserva do Benfica, mas vamos aguardar o desenvolvimento e o desenrolar. Para a gente poder finalizar, ô Luizinho, vamos abordar aí o tema final, que é com relação ao Corinthians. O Corinthians vetou a sessão da Arena, da Neoquímica Arena, e o Santos teve que correr atrás com relação a Dona Leila, né, que tanto interferiu na questão da W Torre, e é algo que o Santos precisa resolver essa semana, está prometido resolver a questão, assinar junto à W Torre o novo contrato da nova Vila Belmiro, mas para surpresa de muitos, o Allianz Parque foi escolhido para a partida contra o Água Santa, que previamente está marcado para o domingo às 20h30, mas como mesmo disse o Anderson, pode se alterar. E aí, Guilherme, não estavam dizendo que o Neymar não queria jogar em gramado sintético? Tem essa história de gramado sintético, mas ao mesmo tempo o Santos tem a necessidade de fazer dinheiro, né? E na Vila Belmiro a gente sabe que a renda nos últimos jogos está chegando a pouco mais de 600 mil com a Vila lotada. Então não cabe mais torcedores. Então esse seria o teto máximo ali para faturamento do Santos em jogo dentro de casa. E a gente pode pegar também o histórico recente do Santos jogando em estádios de adversários na capital paulista. O Santos jogou no Morumbi, ganhou. O Santos jogou também na Neoquímica Arena, ganhou. Então só ficou faltando realmente esse jogo aí no Allianz Parque, que até chegaram a cogitar essa possibilidade no ano passado. Acabou não se concretizando, mas ainda assim o Santos pode sim se sentir em casa, né? Todo mundo acredita que o Santos vai jogar em outro estádio, então não vai estar em casa, mas a gente tem que considerar, vai estar em casa porque toda a torcida santista com certeza vai se locomover até o Allianz Parque e vai lutar, vai ajudar em faturamento para o próprio clube e vai impulsionar o Santos ali nos 90 minutos de jogo, nos acréscimos, para que o Santos realmente consiga aí mais uma vitória que seria importante, como o próprio Caixinha já falou, dessas 4 finais aí seria uma vitória importante, ainda que seja numa casa que não seja do Santos, mas sim é um resultado importante em casa emprestada, digamos assim. Muito bem, para a gente poder finalizar bem rapidinho, Anderson, por que não o Pacaembu e o estádio do Palmeiras? Pacaembu é questão da liberação de capacidade de público, né? Está muito limitado e também o alvará é sempre temporário. A Portuguesa de Desportos tem mandado os jogos por lá, até por isso, porque, com todo respeito à Portuguesa de Desportos, né, não demanda tanto torcedor assim para preencher ou ter necessidade dos 26 mil lugares que será a capacidade total do Pacaembu quando tiver o alvará definitivo. O Santos entende que vale a pena esperar, até porque pela capacidade reduzida ia trocar figurinha, meio que ficar elas por elas, independentemente até pelo plano sócio-torcedor, sócio-rei, que o Santos deu uma travada no sócio-rei Black. Então não vejo o Allianz como um problema, pelo contrário. E no meu entendimento, de Freitas, para não correr o risco de estourar aqui com o tempo do programa, tem muito mais a ver a relação Santos-W Torre do que, de repente, Santos e Leila Pereira, Marcelo Teixeira e Leila Pereira. Deve ter, sim, mas se bobear já é até um teste, digamos, para o Santos alternar, quem sabe, vir a dividir e revezar a casa com o Palmeiras, enquanto também, se acontecer, a nova Vila Belmiro com a W Torre. Muito bem. Agradeço imensamente ao meu querido aliado Anderson Laria. Vocês vão acostumá-los a ver agora às segundas-feiras, também com o jornalista Guilherme Gaspar. Agradeço a todos vocês que nos acompanharam. Se acostumem com esse jeito de falar sobre o Santos Futebol Clube. Às segundas-feiras estaremos aqui e na quarta-feira e na sexta vamos voltar a falar sobre política e assuntos e afins, tá bom?
A todos vocês, o nosso muito obrigado, fiquem todos com Deus, e dizer a vocês, não somos donos da verdade, há 3 pontos de vista levados em consideração. Fiquem todos com Deus, sigam na programação da TV Serra do Mar, e até quarta-feira às 21 horas.